Quem gosta de arrumar a casa? Vejo sobrancelhas levantadas. Quem gosta de arrumar a casa? Quem gosta de arrumar guarda-roupa? Arrumar gavetas? Olha aí, tem gente que gosta. Quem gosta de mandar o outro organizar? Aí vejo mais mãos levantadas, né? Ela gosta de mandar, né? As filhas não apontando para as mães. Ela gosta. Tem pessoas que gostam de organizar. Eu gosto. Eu gosto de gastar tempo organizando as coisas. Eu gosto de organizar arquivos digitais. Eu fico organizando as pastas, as fotos por anos. Eu gosto das coisas organizadas. Eu aprendi a ser organizado. Eu estudei para isso, porque com organização a gente ganha tempo, a gente ganha tudo, né? Às vezes a gente fica procurando coisas, sabe onde é que está, coisa organizada, facilita, qualquer pessoa pode ter acesso, fácil aquilo. Então organização é bom ser organizado. Tem gente que não gosta muito de organizar as coisas. Tem gente que não gosta muito de organizar, mas gosta das coisas organizadas. Eu não sou muito organizado, mas eu gosto que esteja organizado. Manter a casa organizada é um desafio. Quem acha que é um desafio manter a casa organizada? E vocês ainda não têm filhos. Ainda, em nome de Jesus. Mas vocês vão ver que o desafio aumenta. E quando vem 2, a gente larga de mão. Manter a casa organizada. E 3, casa organizada vira luxo. Manter a casa organizada com criança. Mas quem tem filhos pequenos sabe, né, que a casa nunca mais será a mesma. E que bom, é sinal de vida, é sinal de que tem vida nessa casa, que as coisas estão sendo usadas para o fim para o qual foram criadas. Um sofá foi feito para ficar pulando, derramando pipoca e suco, não é para ficar sentadinho no sofá apenas, né? Tem mais coisas para se fazer no sofá. É bom, e eu tenho certeza que nós vamos sentir saudades dessas bagunças infantis na nossa casa. Eu não estou falando de casa suja, estou falando de casa bagunçada. E que adianta, eu estava sempre dar um mutirão de noite, assim, organizando as coisas, só para ver um pouquinho no lugar, assim, as crianças já estão dormindo, dar aquela respirada assim, tem uma casa aqui, né? Aí de manhã já começa tudo de novo a batalha, vira assim, às vezes está assim, longe do cômodo, só escuta aquele barulho de caixa de brinquedos sendo virado, tudo, gente. Mistura. E às vezes eu gasto tempo separando os brinquedos do Isaac. Vamos organizar todos os brinquedos. Aqui os brinquedos, aqui os dinossauros, aqui os carrinhos, aqui isso. Vamos organizar os brinquedos, um de cada vez. Terminou um, organiza, guarda, pega o outro. E vamos ensinando algumas para nós, algumas questões de organização para casa. Mas, se o problema de ordem, de organização na nossa casa fosse apenas uma questão estética nos nossos lares, seria muito mais fácil e simples, se fosse apenas estético. A desordem vai além de brinquedos espalhados. A desordem, muitas vezes, vai além de toalha em cima da cama, no sofá, de roupa pelo caminho, de calçado fora do lugar. E o mundo parece caminhar numa desordem cada vez pior. Um caos que sempre parece que é o fim. Acabou, agora o mundo acaba. Quantas vezes já ouviu essa frase? Não, agora vai acabar o mundo, não tem mais a capacidade do ser humano de criar caos. Parece sempre o fim. É uma pandemia. Aí não bastava a pandemia, vinha uma guerra. Aí eleições. Aí é o dino. Aí é mais guerra. Aí é violência. São pessoas miando. Já viu aquelas pessoas que estão agora? Eu sou um gato. E as pessoas miam assim. Aí o repórter faz entrevista. Mas como é que começou isso? O que tu é? De onde é que vem isso? É sério, gente, eu achei que era uma piada, eu achei stand-up, o repórter ficou indignado, o repórter tem vontade de quebrar o microfone na cabeça daquele gato. Pessoas fingindo ser ovelhas, um aprisco humano assim, as pessoas fantasiadas de ovelhas, assim, cara, tá tosco o negócio, tá bizarro, já viu essa? As pessoas ovelhas ali, balindo, e não é para brincar com as crianças, porque elas são não sei, são animais agora. Elas escolhem o que querem ser. Vivendo como ovelhas. Parece uma loucura, mas isso tudo não é tão novidade assim. A novidade do ser humano é novo que ele inventa ali, mas a loucura do ser humano não é tão novidade assim. Afinal, alguns anos atrás, não muitos, o ser humano se reunia numa arena para gritar e vibrar, para ver pessoas sendo devoradas, arrancadas pedaços por feras e bestas, e pagava ingresso para isso. E a gente hoje, nossa, que horrível uma coisa dessa. A gente só muda
o que a gente chama de horrível, mas a gente continua fazendo coisas horríveis. Coisas horríveis. Sempre. Quem aqui tem mais de 50, 60 anos? Levanta a mão. Deve ter ouvido muita notícia ruim do Brasil. Deve ter visto várias notícias que pareciam fim também. Notícias terríveis, talvez não com tanta velocidade quanto agora, né, devido ao fenômeno da globalização, da informação, da internet, mas a verdade é que o mundo está sempre um caos. E sim, um caos cada vez pior. E é por isso que Deus chama homens e mulheres para serem seus filhos, para serem agentes de ordem, agentes de paz e esperança nessa terra de caos. Porque Deus é um Deus de ordem. Deus gosta das coisas em ordem. Ele criou tudo perfeito, em harmonia, e criou e disse que foi tudo muito bom, belo o que Ele criou. Mas o pecado deformou, desordenou a criação de Deus. Então o plano de Deus era enviar Jesus para se revelar a nós, para colocar ordem de novo nas coisas, de dentro para fora, ordem interior, de dentro para fora. Jesus é Deus de ordem. Ele é perito para colocar ordem na casa, ordem no caos. E talvez a sua vida esteja passando por algum caos. Talvez alguns no plural. Talvez algum relacionamento com pai, com mãe, com irmão. Talvez alguma situação. Talvez as suas finanças estejam um caos. Talvez os seus estudos estejam um caos. Talvez a sua agenda está um caos que não deveria estar. Talvez a sua rotina está um caos que você parece que não consegue dar a volta para se organizar. Talvez o seu relacionamento com Deus, você não chama de caos, mas se você for olhar está caótico, porque não está tendo relacionamento com Deus, não está tendo devoção, busca, oração. Talvez o seu casamento esteja beirando um caos. E nessa carta de Tito, nesses poucos 46 versículos que temos aqui, nós vamos aprender a colocar ordem na igreja de Jesus. E a igreja de Jesus somos nós, ordem na nossa vida. E é um momento oportuno para nós como igreja falar sobre colocar ordem na igreja. Somos uma igreja pequena, uma igreja nova, sendo formada. E nós vivemos uma fase importante e crítica do nosso estágio como igreja. Não tem a ver com o tempo de 2 anos que nós existimos como culto público aberto. Nós vivemos um momento crítico de uma transição de fase. Quando a igreja começa a deixar de ser um pequeno grupo familiar de pessoas próximas e conhecidas e começa a receber desconhecidos ao grupo. E novas pessoas no relacionamento na igreja. Isso começa a deixar de depender apenas do pastor líder. Então a igreja precisa ser organizada de uma melhor forma de continuar o acolhimento, de continuar a manutenção das suas atividades, do seu bom funcionamento. Fazer a igreja crescer é responsabilidade do Espírito de Deus. Fazer a igreja crescer, pessoas abrindo os olhos, se renderem a Jesus numericamente, é uma responsabilidade da ação do Espírito Santo de Deus, porque é multiplicação, e multiplicação é milagre. Multiplicação é milagre. Mas Deus nos deixa ordens para que possamos cumpri-las para o bom crescimento dessa videira. A videira é algo orgânico, a igreja é orgânica, é vidas, é um crescimento que só Deus pode dar. Mas para a videira crescer bem, forte, saudável, deve haver uma boa estrutura chamada de treliça para que ela possa crescer. Senão ela não tem para onde crescer, senão ela vai viver sempre pequena, senão ela é sufocada. Ela não vai frutificar o tanto quanto poderia se a estrutura, a treliça, não for bem preparada. Mas também não adianta a gente montar uma mega treliça, gigante, bonita, do melhor material, metal, se não tem uma videira ali, se não há algo orgânico. A treliça deve ser ajustada conforme a necessidade da videira. A estrutura deve servir à igreja. E a estrutura deve ser organizada conforme a demanda da videira, do corpo orgânico. Um passo à frente sempre, para que possa crescer. E nós estamos vivendo uma fase assim, é nesse momento que nós estamos começando a viver, crescendo como igreja, onde o nosso ambiente começa a ficar no limite, desconfortável, que nós vamos olhar para essa carta de Paulo a Tito e iniciar essa série buscando a orientação de Deus para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa casa. E você já está com sua Bíblia aberta em Tito, né?
Tito, quem era esse cara? Tito era um seguidor de Jesus, um homem grego, não judeu, convertido em alguma das viagens missionárias de Paulo. Ele se aproximou, geraram um laço de relacionamento muito próximo. Paulo confiou nele, instruiu ele, preparou ele para ministrar. Ele ministrou na igreja lá da Galácia, ministrou em Corinto. Paulo desenvolveu um relacionamento de intimidade com ele, de confiança, porque ele era um recém-convertido ali, não judeu, e Paulo usava ele por ser grego. Ele tinha acesso a lugares que judeus não tinham. Então ele era como chegar para falar com os italianos com um italiano, chegar para falar com os alemães com um alemão. É diferente, o povo está mais aberto para ouvir, para considerar. Então Tito era esse cara, não judeu, vindo da cultura grega, que Paulo usou bastante ali para ministrar, e gerou uma confiança de Paulo. E Paulo envia ele para Creta. Creta é aquela ilha ali no Mediterrâneo, vocês lembram mais ou menos? Eu não trouxe aqui o mapa. É uma ilha que fica ali, não é somente o carro da Hyundai, né? Creta é o nome dessa ilha. E Paulo mandou Tito para lá. Tito não era nativo de lá. Ele foi enviado para Creta em uma missão, para colocar a ordem nas igrejas que Paulo havia plantado naquela região. Naquela ilha tinha algumas igrejas que Paulo começou o movimento ali, só que ele ouviu notícias que estavam acontecendo algumas coisas estranhas naquela igreja. Então ele envia esse homem de confiança para, vai lá colocar ordem naquelas igrejas. E os cretenses, os nativos daquela ilha, tinham uma reputação muito famosa pelo Mediterrâneo, por toda a região. Eles eram como mercenários, mas traiçoeiros. Mercenários traiçoeiros. E aquelas comunidades em Creta eram comunidades violentas e inseguras. Os cretenses eram mentirosos, picaretas. Para você ter uma ideia, a palavra grega para mentir é cretizo. Então, no início do grego, né? O grego sofre mutações no seu idioma, assim como o português, mas uma das palavras utilizadas para mentira era cretizo, que tinha a ver com um cretense, alguém que veio de Creta. Então, o gentílico da pessoa era quase um mentiroso. Ao mesmo tempo, esse povo mentiroso, picareta, era preguiçoso, festeiro, comilão, beberrão, adoradores de ídolos, adoradores da mulher. Os homens eram subjugados à mulher naquela cultura. Falsos ídolos que incentivavam a orgias, a ociosidade, a vadiagem da vida. E ainda assim, Creta tinha uma importância econômica na região mediterrânea. Um povo vadio, festeiro, beberrão, picareta, e ainda tinha importância econômica para aquela região. É claro, onde tem bebida e vagabundagem, tem sempre alguém tirando dinheiro do povo. Certo? O povo olha assim, esse tipo de cultura é bom para tirar dinheiro do povo. E essa era a região da ilha de Creta. Uma região muito legal para se plantar igrejas. Muito bom para começar a igreja. E Paulo fez uma igreja lá e mandou esse amigo dele, muito amigo, vai lá botar ordem nessas igrejas. Então, essa era Creta. Uma sociedade de políticos corruptos, de mídia não confiável, manipuladora, pessoas com medo do crime, pessoas que não queriam ajudar umas às outras, pessoas que deixavam o trabalho mais pesado para os imigrantes de fora de Creta, os imigrantes carentes, e as pessoas gostavam de comer demais. Tinha turismo gastronômico por lá. Eu estou falando de Creta ainda, gente, não estou falando de outro lugar que você possa conhecer muito parecido com essas características. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ou não. Ou não é coincidência. O fator comum é o ser humano. O pecado no coração do homem, capaz de transformar qualquer cultura em algo devasso, destruído, em algo promíscuo. E de alguma maneira, líderes cretenses de má índole, de caráter não transformado, estavam assumindo lideranças naquelas igrejas. E diziam que eram cristãos, mas estavam arruinando as igrejas. E Paulo escreve para Tito para lembrá-lo, que ele deixou lá para colocar ordem, escreve para encorajar eles e instruir sobre a verdade, sobre uma vida ordenada, plena. Ter vida plena, definida pelo Evangelho, por Cristo Jesus. E isso é sempre um desafio, quando nós nos entrelaçamos com a nossa cultura. Quando a gente tem os hábitos comuns da nossa cultura. E a gente começa a definir o que é uma vida plena pelos elementos da cultura e não mais pelo Evangelho. E aquelas pessoas estavam confundindo isso também. Tito estava lá para organizar a casa de Deus, a casa das pessoas e a vida comunitária.
E hoje nós vamos olhar apenas, como eu dei um pouco desse contexto, desse background, do que é essa situação dessa carta aqui, nós vamos olhar para os primeiros 4 versículos. E vamos entender que Deus institui autoridades com propósitos. E a autoridade em ordem cumpre o seu propósito. Vamos começar a organizar a casa colocando ordem na autoridade. Capítulo 1, versículo 1. Se você não tem o texto bíblico, pode acompanhar a leitura aqui na TV. Essa versão NVT. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade, que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, Ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dê graça e paz. Verso 1, então. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Escravo. Nós já falamos isso em outra oportunidade. Talvez você tenha na sua Bíblia aí a versão traduzida como servo e não como escravo. Mas essa é a tradução mais fiel ao significado da palavra original aqui. É escravo. É alguém que não tem vontade própria, que se rende à vontade do seu Senhor. E é esse o termo que Paulo escolhe aqui. As nossas traduções colocaram como servo para amenizar a nossa cultura. Porque quando você ouve escravo, tem outra conotação na nossa mente. Algo mais de humilhação, de tortura, de abuso. E não é essa conotação do escravo do primeiro século naquela cultura, mas alguém que se entrega à vontade do seu Senhor, que faz aquilo que o seu Senhor manda. E Paulo se apresenta aqui como escravo de Deus. E serve também, porque ele faz isso para servir. Paulo é alguém que serve, um escravo e um apóstolo de Deus. Você sabe o que é um apóstolo? Você já conheceu um apóstolo? Impossível você ter conhecido um apóstolo. Um apóstolo, biblicamente falando, é alguém que andou com Jesus, alguém que foi chamado pessoal e fisicamente por Jesus Cristo, alguém que foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus, que viu Cristo ressurreto. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 13, Jesus diz que quando amanheceu, ele reuniu os seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Quando a gente fala de discípulos, a gente pensa logo nos 12, mas tinham outros junto com esses 12. E outros grupos, era uma multidão, alguns eram seguidores, outros eram discípulos. E dentro dos discípulos tinham os apóstolos, que Jesus escolheu 12 para serem apóstolos. A palavra apóstolo aqui se aplica a esses apóstolos, que depois que Judas tirou sua própria vida, eles escolheram, fizeram um sorteio gospel ali, e escolheram Matias para substituir e entrar no grupo. Por que Matias? Porque Matias estava junto com o grupo, ele foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus, ele acompanhou os ensinamentos de Jesus. Mas Matias não teve grande proeminência ali nos escritos que nós temos em Atos, talvez teve junto à igreja ali na Antioquia e região, mas não temos um registro. Logo depois, nós temos como apóstolo Paulo, que foi chamado por Jesus, treinado por Jesus ressurreto, testemunha ocular. E Paulo se apresenta aqui de maneira formal para Timóteo, como um apóstolo, como uma autoridade instituída por Deus. A tradução literal para a palavra apóstolo é aquele que é enviado. Então, nesse sentido da palavra, podem ter outros apóstolos. Até Barnabé, lá em Atos, também foi chamado de apóstolo nesse sentido, porque ele foi enviado pela igreja de Antioquia na primeira viagem missionária em missão. Ele é aquele que é enviado. Então, se você conhece uns que se denominam apóstolos, se é no sentido de tentar outorgar a si, ou alguma autoridade maior, isso não é bíblico. Apóstolo são esses 12 comissionados por Jesus, testemunhas oculares. Mas no sentido de aquele que é enviado, aquele que está começando um trabalho com a bênção da igreja, isso pode usar. Para não dar confusão, por causa dos abusos da palavra, eu prefiro chamar de um missionário, de um cristão maduro, de um cristão comum, deveria ser aquele que é enviado. Então esse é o sentido.
John Stott, um teólogo anglicano, excelente teólogo, ele diz que os apóstolos receberam do Senhor Jesus um chamado, uma comissão, uma autorização e uma capacitação sem igual para serem seus inspirados mensageiros. Os registros que nós seguimos são os registros dos apóstolos. Nós somos uma igreja apostólica porque segue o ensino dos apóstolos. Nesse sentido da palavra. O apostolado bíblico é algo que acabou em Paulo. Nós não vemos Paulo instituindo apóstolos. Não houve sucessão apostólica. Houve seleção de presbíteros, pastores, líderes, mestres, para liderarem a igreja. Isso é importante a gente dar essa esclarecida. Mas por que Paulo se apresenta assim para Tito? Como a escravo de Deus, o servo da parte do Senhor e o apóstolo com toda a autoridade. Por que será que ele está se apresentando com essa formalidade toda? Para o seu amigo e companheiro. Para colocar ordem. Paulo confiava em Tito. Eles eram amigos, tinham intimidade. Paulo deixou que ele ministrasse, como eu falei, aos Coríntios, aos Gálatas. Mas Paulo era autoridade espiritual sobre Tito. Paulo tinha essa autoridade. E essa realidade, hoje, da Igreja de Cristo, de autoridade espiritual, também, infelizmente, tudo que a gente fala parece que ficar fazendo contrabalanço. Tem os abusos sobre essa autoridade espiritual. Maneira distorcida. Há muito abuso por diversas lideranças evangélicas que, com a desculpa de ser uma autoridade espiritual sobre a vida das pessoas, agem de má fé, agem com abusos, com controle, com manipulação de pessoas. Por outro lado, tem aqueles no outro extremo que não respeitam nenhuma autoridade sobre si. Não, preciso, eu e Jesus, não tenho que me submeter a ninguém. Há também esse outro extremo. E o que Paulo começa falando aqui é isso. Tito, na nova versão do Lucas, Tito, nós nos conhecemos bem, nós somos amigos, nós somos companheiros de viagem, eu confio em você, você é meu amigo, meu filho na fé, somos companheiros, mas ouça com muita atenção o que eu vou te dizer. Leia com atenção essa carta, preste atenção, porque eu não estou escrevendo essa carta aqui como uma cartinha de um amigo. Eu escrevo na autoridade de Cristo Jesus, como apóstolo escolhido por Deus, como escravo do Senhor. Portanto, preste atenção no que eu vou te dizer. É mais ou menos isso que ele está falando. Deus estabeleceu hierarquias. Tem gente que tem pavor à palavra hierarquia, mas Deus estabeleceu hierarquias, porque Deus é o Deus de ordem. Deus não estabeleceu o abuso da hierarquia, isso é o coração do homem. Mas Deus estabeleceu hierarquias. Há um bom propósito de Deus nas autoridades que Ele colocou sobre a sua vida. Preste atenção nisso. Há um bom propósito de Deus nas autoridades que Ele colocou sobre a sua vida. Tito, não me escute porque eu sou teu amigo, porque eu sou legal, porque nós temos umas histórias juntas, porque minha casa está aberta para você, porque eu conheço teus filhos. Não é pela nossa camaradagem. Me escute como um servo do Senhor, apóstolo com autoridade vinda da parte de Deus. Hoje em dia nós gostamos muito de ouvir pessoas camaradas, mas não gostamos de ouvir autoridades. A gente fala em autoridade, a gente já dá um arrepio. Mas Paulo era autoridade para quê? Por que Paulo era uma autoridade ali? O versículo vai continuar nos dizendo. Paulo era uma autoridade para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Fortalecer a fé. Um pastor conhecido meu disse que Deus não estabeleceu hierarquias para movimentos de domínio e opressão, mas Deus estabeleceu hierarquias para movimentos de serviço e vocação. Uma autoridade, ela deve servir. Uma autoridade tem o princípio de servir aqueles que estão sob a sua autoridade. Servir. E aqui Paulo deixa claro o porquê exercer essa autoridade. Você tem exercido autoridade sobre alguém? Sobre quem você acha que tem? Sobre quem você tem exercido autoridade espiritual? Ah, pastor, eu não sou autoridade espiritual sobre ninguém. Talvez você pense. Eu vejo a cada domingo essa sala aqui cheia de crianças. E outras crianças que não estão aqui. Isso no mínimo para dizer que há um grande número de autoridades espirituais aqui.
Você é a autoridade espiritual sobre os seus filhos. Deus não vai cobrar da escola. Deus não vai cobrar da igreja, que não tinha uma mega estrutura kids aqui. Deus não vai cobrar isso do governo, que não dava o suporte para o seu filho que deveria dar. Deus não vai cobrar isso, mas vai cobrar do papai e da mamãe, e principalmente do papai, a autoridade espiritual sobre os seus filhos. Deus vai apontar o dedo na sua cara e perguntar: o que você fez com o meu filho que eu coloquei sobre a tua responsabilidade? Está lá em Deuteronômio capítulo 6, para você ensinar a criança no caminho que deve andar, e instar o tempo todo, em tempo e fora de tempo, ao dormir, ao levantar, ao caminhar, ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Levem isso a sério. Priorize estar na igreja com seus filhos. Priorize a palavra de Deus dentro da sua casa. Priorize a educação espiritual no teu lar. Como você tem exercido a tua responsabilidade espiritual, a tua autoridade espiritual dada por Deus? A autoridade tem propósito. A autoridade não é para dizer que é autoridade. A autoridade tem propósito. Deus sempre age através de uma autoridade. Em todo lugar há alguém liderando um processo, uma casa, no trabalho, na igreja. Em todo lugar há alguém exercendo uma liderança, uma autoridade sobre alguém. Deus distribui tarefas, dons, talentos, usa a diversidade para isso, na criatividade, no nosso jeito, estilo, gostos, interesses, diversas maneiras. Para quê? Para que haja um corpo organizado e harmonizado. Deus é um Deus de ordem e harmonia e autoridade. E a autoridade tem propósito. O propósito aqui de Paulo era fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu, os eleitos de Deus, na versão talvez da NVI ou outras versões. E eleitos de Deus é um termo do Novo Testamento para falar da igreja de Jesus, para falar da igreja de Jesus Cristo, o povo escolhido por Deus Pai antes da fundação do mundo, não porque Deus viu alguma coisa boa nesse povo, ou eles vão ser um povo legalzinho, mas pela graça dele, ele escolheu em Cristo Jesus para que realizem boas obras e anunciem essa mensagem de salvação. Eu não vou ter tempo hábil hoje para desenvolver essa palavra dos eleitos de Deus, até porque não é o foco desse texto aqui. Paulo não está nessa introdução desenvolvendo a doutrina da eleição, mas está mostrando que a autoridade dele tem esse propósito de servir a santa igreja de Deus ao pregar a mensagem apostólica, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos corações, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, dando vida e levando a igreja a uma fé salvífica, que ensina a verdade, uma vida de piedade. Fé verdadeira, não fé na fé, não uma fé que é somente uma experiência com Jesus, mas o conhecimento da verdade. Não apenas conhecimento por conhecimento, mas um conhecimento, como termina o versículo dizendo, que mostra como viver uma vida de devoção, ou em outras versões, que conduz à piedade. Mostra como colocar a ordem em sua vida, na sua casa, na sua igreja. Esse é o foco aqui. Piedade, devoção. E por muito tempo eu tive uma compreensão muito limitada da palavra piedade. Para mim parecia só ter dó das pessoas. Tem piedade de mim, só soava assim, né? Ter dó, ter pena. Mas piedade, no contexto bíblico usado aqui, não é nesse sentido. Não tem a ver com isso, com ter pena, mas com uma devoção sincera. Virou até título, né? O sobrenome Pio. Pio é piedoso em latim, né? Foi dado nome a alguns papas. Pio X, Pio XII, que era um cara super piedoso, super devoto. E virou até um título. Mas piedade não é status, piedade não é título. Piedade representa uma atitude, é uma expressão do verdadeiro cristianismo. É o que tu faz com a tua vida. Afinal, a verdade de Deus é uma verdade transformadora. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse... Passa aí para mim que eu vi o Google aqui. A verdade de Deus não é endereçada apenas ao intelecto, mas ao coração.
ela traz luz para a mente e fogo para o coração, desemboca em piedade. Piedade é estilo de vida, devoção de quem faz o que tem que fazer. Por isso, um pastor não está aqui para fazer acontecer, mas para ensinar, capacitar a igreja, o povo de Deus, a viver piedosamente e cumprir o seu ministério. Por isso que nem eu, nem o Jean, ou os próximos pastores que estivermos aqui, não estamos aqui para fazer acontecer, mas para capacitar a igreja, o povo santo de Deus, todos nós, para cumprir piedosamente o seu ministério. Te preparar, te lapidar, para que você cumpra o ministério de Deus na sua igreja. E essa é uma das melhores recompensas de um pastor. Uma melhor recompensa. O melhor presente de um pastor é poder ver as ovelhas amadurecendo na fé e vivendo piedosamente, tendo transformação de vida diante do Senhor e reproduzindo o rebanho, multiplicando. Pastor que se importa apenas com o número, mas não com a piedade dessas pessoas, não com a qualidade de vida dessas ovelhas, pode ser outra coisa. Pode ser mobilizador, pode ser coach, pode ser pregador de conferência. Eu não estou menosprezando essas atividades, estou falando que pode ser outra coisa. Pode ser businessman, showman, pode ser o que quiser, mas não é pastor de ovelhas, que cuida de ovelhas. Se preocupa com a qualidade de vida das pessoas, com a piedade delas, porque o objetivo é promover a fé, o início da fé na caminhada, a continuação da fé, a perseverança e o progresso nessa fé e a multiplicação dessa fé. Piedade é um sinal da verdade, porque a verdade produz, leva a piedade. Quem está caminhando na verdade vai ter sua vida sendo conduzida à piedade. É o que o texto nos diz no versículo 1. Paulo não quer que as pessoas apenas acreditem em certas das coisas certas. Paulo não quer que as pessoas levantem a mão e aceitem Jesus apenas e acreditem nas coisas que ele falou. Ele quer que as pessoas sejam discípulos de Jesus. Ele quer que as pessoas tenham uma fé que produza vida de santidade. A missão de Paulo não era fazer convertidos, mas discípulos de Jesus. E o discípulo é alguém que coloca em prática a verdade, que aprende. Um discípulo é alguém que coloca em prática a verdade, que aprende. Discípulo é alguém que não tem apenas conhecimento na cabeça, mas tem a verdade no coração, que resulta em transformação do estilo de vida. Versículo 2, a NVI diz: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Esperança que vai além dessa vida. Nós temos um desejo de querer as coisas muito rápidas, tudo rápido, né? Já ouvimos que somos a geração fast food, queremos tudo de imediato, queremos as coisas rápidas, queremos que os resultados surjam, sermos imediatos, mas precisamos aprender a olhar com os olhos espirituais, com perspectivas da eternidade. A autoridade espiritual olha para a eternidade. A autoridade espiritual não olha só o aqui e agora. Esse pregador, Paulo, não está falando de uma esperança temporal, de dias melhores. Olha, aguarda que daqui a uns anos vai morrer esse imperador, vai vir um imperador melhor. Ele não está falando de uma troca de governo a cada 4, 20 anos. Ele não está falando que no próximo verão vai ter uma colheita melhor. Ele não está falando que quando chegasse a tua promoção, Tito, aguarde, Tito, a tua hora vai chegar, você vai brilhar nessa terra, Tito. Não é isso que Paulo está falando para ele. Está falando de uma esperança eterna. Olhos na eternidade. Levante os olhos para o céu. Paulo não era coach. Não é somente sobre o hoje aqui. Vai além disso. Quando um pastor te chama, ou quando um pastor te chamar, te exortar, não é que ele está preocupado com a tua presença de culto. Eu tenho que ir lá bater cartão, vou lá no culto, para o pastor não ficar chamando minha atenção. Já faltei 2, né? Melhor em 1, que daí depois eu posso faltar mais 1 ou 2. Não é isso. Não estou preocupado com a tua presença de culto, com o teu cartão batido aqui. Não estou preocupado se vai ter alguém na portaria. Não estou preocupado se vai faltar alguém para cantar, para tocar. Eu estou preocupado com como está a tua devoção, a tua vida com Deus.
o teu joelho no chão durante a semana, a tua oração, a tua resposta ao teu marido, a tua resposta à tua esposa, a tua oração pelos teus filhos, a tua busca para ser mais parecido com Cristo Jesus, como está a tua devoção, a tua vida de piedade, porque é isso que importa. É isso que importa. Um pai repreende, um pai corrige um filho, não visando apenas o comportamento. E é esse o nosso desafio quando eu vou corrigir Isaac. Eu não quero apenas que ele mude o comportamento, eu tenho que focar o coração dele. Um coração rebelde, um coração egoísta, um coração duro, um coração irado. Eu não quero apenas que ele não grite, eu quero que ele aprenda a se prostrar diante do Senhor Jesus, para mudar um coração irado. Em alguns momentos ele ainda vai gritar, porque eu peco também, ele vai pecar. Mas eu quero que ele aprenda que ele tenha onde buscar refúgio para transformar a vida dele. E não que ele seja uma criança que não grite. Não que ele seja um super comportadinho. E está se cumprindo a máxima que os filhos dos pastores são os piores. Então está vivendo nessa. Mas eu não estou tão preocupado com o comportamento dele. Eu estou preocupado com o coração. E o momento de ensinar é hoje, pais. Deus está nos dando o privilégio de termos tantas crianças, de formar a cabeça dessas crianças, ensinar elas no caminho que devem andar. Deus está nos dando essa responsabilidade de começar uma igreja madura desde a base, com tanta criança. É nossa responsabilidade. Deus vai cobrar de nós. O momento de ensinar é hoje. Prepare teus filhos para a eternidade, não apenas para ir bem no Enem, não apenas para ser bem sucedido, ser um gestor na Tramontina, ou em outra qualquer empresa, ou ser um empresário de sucesso. Não prepare teus filhos para aparecer nos holofotes da mídia. Prepare teus filhos para a eternidade. Tem um pastor lá de São Paulo, amigo meu, que ele era pastor de jovens uma época, e mamãe foi lá avisar ele: olha, pastor, nos próximos meses o meu filho não vai estar mais aparecendo em nenhuma atividade da igreja, e talvez até ele passar no vestibular aí. Nós estamos preparando ele para ser um excelente engenheiro. Ele tem que passar nessa instituição, então ele tem que fazer os cursinhos, ele vai focar só nos estudos agora. Então se o senhor não vê ele por aí, é por isso, tá bom, pastor? Aí ele disse que respondeu assim: legal, uau, que bom, vocês estão preparando o filho para ser um excelente engenheiro no inferno. Vai lá ajeitar, calcular as estruturas infernais lá. Se Deus não está nos seus planos, se Deus não é a prioridade, o plano é diabólico. Se Deus não está no teu plano de carreira dos teus filhos, ou é apenas uma ajudinha assim para ele ter uma moral, sabe? Porque é bom ser da igreja, porque ele não se envolve com droga. É isso? É só para o teu filho não se envolver com droga que você quer que ele vá para a igreja? Prepare teus filhos para a eternidade. Prepare. Quando Deus não é a prioridade, quando Deus não está no plano, o plano é satânico. Um dos meus personagens favoritos do cinema, no filme Gladiador, né? Maximus Decimus Meridius, comandante das legiões do norte. Como é que ele fala? Qual que é o seu nome? Gladiador. Meu nome é Maximus Decimus Meridius, governador, sei lá o que ele fala, né? Fala bem bonito uma frase. Comandante dos exércitos do norte, general das legiões Félix, servo fiel do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada. Esse cara disse: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. As suas escolhas aqui vão ecoar na eternidade. É só um final de semana. É só isso. Depois a gente recupera. As suas escolhas ecoam na eternidade. Irmãos, o que fazemos hoje trará consequências e recompensas eternas. Quanto mais confiante essa esperança for na graça de Jesus, mais fácil olhar para além das circunstâncias,
Por isso confie nas promessas de Deus. Nosso Deus não mente, diz o versículo 2 aqui. E Paulo traz isso bem de cara. Nosso Deus não é como os cretenses, como as lendas que eles têm sobre Zeus, mentiroso, enganador, que vinha aqui enganar as mulheres. Nosso Deus não é. Nosso Deus é homem que não mente, não pode mentir, é contra a sua natureza. Confie nas promessas de Deus. A mentira era um problema forte naquela cultura cretense. E é até hoje. Homens mentem em nome de Deus. Mas Deus, em sua palavra viva e eterna, não mente. E o verso 3 nos diz: no devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação, a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. Tudo isso acontece, irmãos. O acesso à fé, ao conhecimento, a uma vida de piedade que agrada a Deus, a uma esperança viva pela eternidade. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus por meio da obra redentora de Cristo Jesus, revelada no amor de Deus Pai. Isso acontece por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da pregação. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13 diz, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Amém, igreja? Todo aquele que invocar, que buscar o Senhor será salvo. Amém, igreja? Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Por isso, pregue a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Fale. Você não precisa ser o exímio pregador de conferência. Fale. Eu falo pregue a palavra, anuncie a mensagem de salvação única, exclusiva, a obra redentora em Cristo Jesus, o perdão de pecados em Cristo Jesus, a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Fale isso. Tudo começa com a palavra, pregação da palavra. E a referência de Paulo aqui não é apenas ao momento, do púlpito, nesse momento, nesse formato, mas ele quer se referir realmente ao anúncio da mensagem apostólica, ao conteúdo dela. É isso que ele está falando. Por isso que ele fala, no devido tempo, nem cedo demais, nem atrasado demais, mas na hora de Deus. O relógio de Deus não se atrasa, nem se adianta. Ele é o tempo perfeito. No devido tempo. Por que Jesus não veio antes? Por que Jesus não veio depois? Porque era o tempo exato de Deus para que aquilo acontecesse. Na nossa angústia por resultados imediatos, nós desconsideramos os ciclos de Deus para a nossa vida. A gente não respeita e não aproveita os ciclos de Deus para a nossa vida. Queremos resultados imediatos. A palavra grega aqui para devido tempo é kairos. Não está falando de cronos, do tempo cronológico do relógio, ou do tempo marcado pelos ciclos da natureza. Não está falando do tempo de Deus, o momento de Deus, preparado por Ele, dentro da sua construção histórica. Deus assim agiu e fez acontecer, fez o que tinha que fazer. E o exercício espiritual, a autoridade espiritual, exige paciência e perseverança. E imediatismo espiritual é inimigo de frutos para a eternidade. Querer resultados para agora, querer ver frutos. Você quer plantar, você quer ver crescer, você quer colher, você quer fazer o doce, você quer pegar sementes para fazer. A gente quer participar de todo o processo. E a gente acha que tudo tem o ciclo do alface. Não respeitamos os ciclos das coisas. E temos ciclos diferentes. O kairos de Deus. Eu tenho aprendido a lidar com isso aqui. Eu estou aprendendo a lidar com isso. Ansioso por ver alguns frutos aqui, por ver coisas acontecendo na igreja, por ver sonhos que estão engavetados começar a ser implementados, projetos, liderança. Calma, kairos de Deus. Etapa por etapa, foco nesse ciclo, nesse momento, para que no tempo devido, Deus faça acontecer o que tem que acontecer e mostre que é o momento. O tempo é dele. O Espírito Santo me lembra constantemente nas minhas aflições que eu estou plantando sementes para a eternidade.
que talvez eu não veja frutos que eu gostaria de ver. Mas eu não estou aqui para ver frutos, mas para obedecer ao meu Senhor e plantar sementes para a eternidade. Trabalhando com piedade, no Cronos, no meu tempo, no tempo que Deus me deu, para que Ele possa agir no seu Kairos, no tempo dele, no momento dele. A exposição bíblica é necessária. É o maior contato com essa mensagem da pregação. Bíblia, irmãos. É preciso falar, é preciso ouvir. Não ignore a pregação da palavra de Deus. Um estudo diligente e orientado pelo Espírito, por uma autoridade que Ele coloque sobre você. Não menospreze isso. Olha que nós temos apenas no versículo 1 e 2, nós podemos ver alguns efeitos da pregação. Acompanhe rapidamente. Preste atenção. Existe um agir sobrenatural de Deus na pregação da palavra. Quando a Bíblia é lida, explicada e ensinada, há uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E o diabo quer te distrair. Ele quer te distrair agora. Quer te levar para outro lugar na sua mente. Quer, como diziam os antigos, colocar um bicho carpinteiro na tua cadeira para tu não parar quieto. Para tu te incomodar, sair, se distrair. Ficar pensando, fazendo tua lista de demandas da semana, focando em outras coisas. Há uma batalha acontecendo na sua mente para que você não ouça o que o Espírito Santo está querendo falar para você. Você se distraia. E muitos se entregam nessa batalha. Você precisa fazer um esforço. Eu quero ouvir Deus, eu quero me concentrar. Eu vou botar o celular em modo avião. Eu vou ouvir, eu vou me concentrar. Eu vou pegar o café antes, eu não vou me distrair. Eu vou me segurar, porque eu fico em diversas programações horas sem ir no banheiro. Mas na igreja tem que ir 2, 3, 4 vezes. E agora o banheiro ficou bem aqui, né, visível? Antes era para lá. Aí todo mundo vai ver agora, ninguém mais vai querer ir, né? Se estiver apertado, pode ir, não tem problema nenhum. Não vou ficar aqui. Eu estou falando que há uma batalha acontecendo na sua mente. Para que você não ouça o que o Espírito Santo tem para te dizer. Preste atenção. O efeito da pregação, só no versículo 1 e 2. Fortalecer a fé. A sua fé aumenta. É fortalecida. Você vai sendo encorajado. Eu preciso de mais fé. Ouça a palavra de Deus. Venha aos cultos. Seja ministrado. Ensina a verdade, você conhece a verdade. E por conhecer a verdade, você não fica entrando em furadas. Você não fica desesperado com qualquer manchete no G1, ou seja lá onde for. Você vê lá e, é agora vai acabar o mundo. Não, cara, eu conheço a verdade, estou tranquilo no meu Senhor Jesus. Essa notícia é ruim, é triste, mas é mais uma. Vão vir outras, vão vir pior. Eu conheço a verdade, eu não me desespero pelos acontecimentos humanos. Não entro em crise por isso. A palavra de Deus, a pregação transforma a vida em vida de piedade, vida que agrada a Deus, vida de devoção. Uma pessoa que ama viver da maneira que agrada a Deus. Nós lutamos com isso. Nós pecamos e fazemos coisas que não agradam a Deus. Mas eu quero agradar a Deus, eu amo agradar a Deus, eu quero realmente ter uma vida que agrade. Isso é o efeito da pregação. Quando você se afasta de ouvir, você não vai querer mais viver como agrada a Deus. Vai seguir o teu coração. Quando você quer vida transformada, vida piedosa, você se entristece quando peca. Você não aguenta ficar longe da família de Deus. E não é por culpa. Tem que ir na igreja, faz tempo que eu não vou, né? Preciso lá pegar minha bênção. É por saudade mesmo. Saudade da adoração comunitária, de abraçar seu irmão, de orar com seus irmãos, de ser ministrado nesse ambiente. Eu quero estar lá. A pregação da palavra nos dá a esperança da vida eterna. Nos faz olhar para a eternidade, foco no reino, na vida com Deus, sem se distrair, sem deturpar as bênçãos que recebemos dele para desfrutar aqui, que a gente muitas vezes transforma em maldição, por não sabermos usufruir das bênçãos de Deus. Isso vai te fazer um discípulo, um crente maduro. Tem muito crente fraco hoje em dia porque não se alimenta da Bíblia, da palavra, da pregação. Ouça a palavra. Concentre-se na palavra. Filtre as pregações que você ouve por aí. Cuidado. E o versículo 4. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé. Na fé que compartilhamos. Que Deus, o Pai, Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dê graça e paz. Finalmente, depois de uma abertura simples e profunda,
ele bota o destinatário da carta e chega ao seu correspondente e diz: Tito, seu filho na fé. A fé que leva ao conhecimento, que leva uma vida de devoção, que leva uma vida de esperança, nos leva a exercer a autoridade espiritual neste mundo e nos leva a gerar filhos na fé. Talvez faça muito tempo que você tem fé. Talvez faça tempo que você tem fé, mas você tem pouco conhecimento. Talvez você tenha conhecimento, mas não tem devoção, não tem vida. Talvez você tenha fé, conhecimento e devoção, mas não exerce a sua autoridade espiritual. Qual foi a última vez que você levou alguém a Cristo Jesus? Qual foi a última vez? Quem é a última pessoa que pode olhar nos seus olhos e dizer obrigado por me apresentar esse Jesus, meu Salvador, que eu não conhecia? Quem é essa pessoa? Todos nós, irmãos e amigos, em alguma medida exercemos alguma autoridade espiritual. Temos pessoas que Deus colocou debaixo da nossa influência, quer seja pelo trabalho, na casa, na família, na igreja, na maternidade, na paternidade, no matrimônio, na comunidade, no prédio. Em alguma medida você está exercendo a autoridade espiritual sobre alguém. Todos nós somos chamados para influenciar e exercer influência espiritual sobre pessoas. Estou concluindo. Para a gente pensar, refletir e pensar. Se você ainda não pensou, não refletiu o suficiente, eu te convido a pensar. Você tem sido submisso a Deus? Tem se submetido a uma autoridade espiritual? Ninguém vive sem autoridade. Por isso Deus instituiu a igreja. Tito, debaixo da autoridade de Paulo, vai exercer a autoridade sobre aquela igreja em Creta. E vai instituir líderes naquela igreja. Nós vamos ver isso, para que eles exerçam autoridade. E esse é o ciclo de Deus, que aponta para ele, para a ordem. Quais são as pessoas que Deus colocou sobre você? Quais são as pessoas, quem são as pessoas que Ele quer colocar para você influenciar? Meus irmãos, prestem atenção. Nossa influência nunca é neutra. Ou ela é bênção, ou ela é maldição. Nossa influência nunca é neutra. Ainda não falei. Nossa influência nunca é neutra. Estou falando que tu tem que sair e ir lá para o teu chefe, no momento de ser aquele crentão xaropão lá que vai criar um caos no trabalho, porque fica enfiando goela abaixo as coisas. Influência espiritual vai muito além de ficar sendo um pregador de praça pública. Mas o nosso exercício de autoridade nunca será neutro. Ou ele produz piedade, abençoa, aproxima as pessoas de Jesus, ou ele conduz elas para o inferno, afasta de Jesus, mesmo que lentamente, mesmo que silenciosamente. Por isso, peça ao Espírito de Deus que te ajude a te dar frutos, e frutos que permaneçam. Feche seus olhos, vamos orar. Talvez você tenha falhado em sua missão, na sua vocação de líder, de pai, de marido, de esposa, de chefe, colega, empresário, funcionário. Talvez você tenha falhado no seu chamado de exercer influência espiritual sobre as pessoas. Hoje é tempo de colocar isso aos pés da cruz, irmão. Hoje é tempo de você colocar isso nos pés de Jesus Cristo, nas mãos de Jesus Cristo. Hoje é tempo de rasgar teu coração diante da graça de Jesus. Sim, Jesus, nós temos um Senhor que nos olha com afeto, com carinho. Jesus está olhando para você nesse momento, de mãos estendidas, dizendo: arrependa-se, confie em mim e venha viver o meu bom propósito para você. Pare de fugir de mim. Ouça Deus te chamar. Sem reservas, sem medo. Eu quero, Jesus, mas eu tenho medo do que vai acontecer. Confie no teu bom pastor, que é Cristo o Senhor.
Ele quer te levar ao conhecimento pleno da verdade. Ele quer te levar a uma vida que agrada ao Pai. Ele quer colocar ordem no teu mundo interior, na sua casa, na sua família. Ele quer colocar ordem no seu trabalho, na sua rotina. Ele é um Deus de ordem, de autoridade. Jesus está te dizendo: eu sou autoridade sobre você. Eu vou te ensinar a amar como eu amo. Eu não te rejeito. Eu já assumi a posição do filho rejeitado na cruz, para que você possa assumir a posição de filho amado. Confie em Jesus. Confie em Deus Pai, para que você possa gerar filhos da fé, para que você seja um instrumento do Senhor. Jesus vai te dar ousadia, vai te dar coragem, vai te dar as palavras que você precisa, com o Espírito dele. Confia nele. Não seja um crente cretense, não seja um crente preguiçoso, glutão, não seja um crente ganancioso, que não trabalha, não contribui, não se entrega, só quer receber, só quer ganhar. Jesus te convida hoje para dar um passo de confiança em direção a Ele, em humildade, em submissão, para chegar mais perto dEle, andar com Ele e levar outros a andar com Ele também. Não desperdiça a tua vida com as coisas boas que Deus te deu. Deus tem mais para você desfrutar da presença gloriosa dEle. Busque, confie, ore, peça nesse momento. Esteja orando, peça a ajuda do Senhor Jesus. Jesus te convida hoje a dar um passo de confiança. Que a graça e a paz que vem de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de nós essa noite. Em nome de Jesus.